pessoal, nesse vídeo eu vim comentar com vocês sobre a série Bridgerton, que está sendo uma grande euforia para as pessoas que são fãs da autora Julia Quinn. A série estreou na Netflix em 25 de dezembro de 2020 agora, e desde então só tenho ouvido falar sobre ela na internet. Vários comentários, vídeos, curiosidades, e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco a minha impressão e também fazer uma comparação entre o livro e as minhas impressões sobre a série. A gente sabe que Bridgerton foi inspirado nas obras de Julia Quinn. É uma coleção de 9 livros. Eu já tenho ela, depois eu vou trazer um outro vídeo comentando especificamente sobre os livros, mas dessa vez vamos ficar com a série. A série já teve agora a primeira temporada com 8 episódios e já temos a esperança de uma segunda temporada. Então, nessa primeira temporada, a história ela é especialmente sobre o casal Simon e Daphne. Claro que vamos ver a apresentação e algumas partes de os outros livros da autora, mas o foco principal é a história de amor entre os dois. Então a gente vai ver contando sobre como foi essa infância difícil de Simon, quais foram os motivos que levaram o Simon a não querer se casar, enquanto que Daphne é uma moça que está no momento de ser apresentada para a sociedade. Estão acontecendo vários bailes e ela é apresentada para a rainha e necessita ser aceita, né, pela rainha e também pela sociedade, por aqueles pretendentes que estão ali cercando ela. Mas ela, mesmo tendo sido aceita pela rainha, a gente vai ver que nem todos os pretendentes eram tão interessantes assim. Até que acontece em um desses bailes uma situação que leva Simon e Daphne se aproximarem. Eles se conhecem. A gente vai ver também uma diferença entre o livro e a série. Quem lê o livro vai entender o que eu estou falando. E a partir desse encontro deles, que ela está se defendendo de um desses pretendentes que tenta de alguma forma abusar dessa moça, e a gente sabe que seria um grande problema para a reputação dela. É quando o Simon está se aproximando para tentar ajudar ela, ela termina dando um soco nesse pretendente e termina se livrando da situação sem precisar de Simon. Embora algumas outras pessoas poderiam ter visto essa situação, ela sozinha com 2 homens, isso seria muito arriscado para a reputação dela e para futuros casamentos. Então o que é que acontece? Simon e Daphne terminam combinando algo, tornar isso em segredo e eles dois fazerem de conta que estão tendo um relacionamento, um envolvimento amoroso ali, que isso seria bom tanto para ele como para ela. Para ele, porque não gostaria daquelas mães e filhas ávidas por um marido, já que teria agora Daphne como um pretendente, enquanto que Daphne despertaria o interesse de prováveis futuros pretendentes, já que um duque estaria cortejando ela. Então, só que o que vai acontecer? Essa história termina saindo do controle quando os dois se veem apaixonados um pelo outro. A história é bem interessante. Eu achei incrível o cenário, as roupas, a forma como é colocada, os costumes de época, sobre essa questão da reputação. E em meio a tudo isso, a gente vai ver o personagem Lady Whittingdale, que é bem marcante na história, já que ela dá opinião, ela tem um panfleto, uma espécie de jornal que ela distribui para as pessoas ali da sociedade, para que eles conheçam o que está acontecendo no baile, o que está acontecendo nos eventos sociais. Então, a gente vai ver algo curioso, que a opinião de Lady Whittingdale termina sendo, às vezes, mais importante do que a própria rainha. Ela dando essa opinião, falando sobre a questão dos pretendentes, falando sobre essas moças que estão sendo apresentadas para a sociedade. E se ela fala de uma forma positiva, é bom para todos. Enquanto que quando ela fala uma situação, uma curiosidade que não é tão boa assim, isso pode acabar com a reputação de uma pessoa. Então é por isso que esse panfleto termina sendo tão importante. São fofocas, são histórias ali que estão acontecendo naquela sociedade e que eles precisam saber o que está acontecendo, e é escrita de forma anônima. Claro que depois a gente vai descobrir quem é essa Lady, mas essa presença desse personagem é muito marcante. Se formos comparar um pouco o livro com a série, vamos ver alguns detalhes. Se vocês já leram o livro, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando.
Em relação aos personagens, a gente vai ver que a caracterização deles já são diferentes. As características físicas deles já são bem diferentes. O segundo é a questão do enredo, da forma como algumas cenas elas são colocadas, como também algumas vêm antes, outras depois, ou então algumas situações em que, por exemplo, o que vai acontecer com Simon é descoberto por Daphne de uma forma diferente na série, que no livro a gente descobre de uma outra forma o que aconteceu no passado dele. Isso é um dos exemplos. Uma outra situação é aquela cena polêmica, aquela cena comentada em vários blogs e canais aqui do capítulo 18. No livro é um pouco mais forte essa cena, enquanto que na série foi, vamos dizer assim, suavizada. Algumas pessoas podem questionar e ficam... eu vejo muitas pessoas falando que teria acontecido de uma forma mais abusiva e outros não, que seria apenas uma finalização do que aconteceu. Isso aí, se vocês leram, se ainda não leram, vão ler e vão entender, que é a cena polêmica do capítulo 18. Mas eu não vou falar para não tirar essa comoção que é para vocês quando assistirem a série e lerem um livro. Comparem, vejam o que é que aconteceu entre as duas. Tentem entender também as histórias entre os dois. Eu senti na série os personagens muito mais vivos, muito mais marcantes. As personalidades deles são muito mais... A gente consegue enxergar mais as características deles. A questão, por exemplo, também feminina, a gente vai ver muitos questionamentos sendo colocados ali através da imagem de Daphne, da moça que tenta seguir os passos da mãe sobre a formação da família. Ela quer aquele exemplo que a mãe deu por ter tido um casamento perfeito, que ela considera perfeito, ela queria também ter esse casamento. Já a Heloise, que é a irmã, ela preza mais pelos estudos, pela liberdade dela. A gente vai ver outros personagens também sendo colocados ali, Francesca, que ainda outras crianças ainda sendo colocadas ali, mas que já começa a ser inserida as histórias dos outros livros nessa primeira temporada. E quando chega ao final, é um final que dá abertura a novas temporadas. Quer dizer, ela não finaliza totalmente. A gente vai ver que a presença desses atores e desses personagens vão continuar ao longo das outras temporadas, mas é claro, cada uma enfocando um livro em específico. E desejamos realmente que todos os livros se tornem temporadas e possamos conhecer mais a fundo os personagens. Independente de algumas polêmicas, independente de algumas coisas, é uma série que realmente prende atenção. Ela é romântica, ela é aventura, ela é questionadora dos valores sociais. Ao mesmo tempo que ela conta as histórias, ela também mostra que nem todas as pessoas são perfeitas e só existe mocinhos ou bandidos na história, não. Temos, às vezes, as duas características numa mesma pessoa. A pessoa que é boa, mas ela também pode cometer alguns atos que não são tão bem vistos assim. Eu realmente gostei da série, eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem nos comentários para eu saber o que vocês acharam. Deem algumas dicas de outras séries que vocês gostariam de ver comentadas aqui, para eu poder estar trazendo sempre novidades para vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!